Oi, gente! Muito boa tarde, quinta-feira, e nós estamos chegando ao vivo para todo o Brasil. Uma academia já está montada aqui no nosso cenário. Hoje nós vamos falar dos tipos físicos que existem. E aí, se você tem um deles, e normalmente a gente tem 3 tipos, a doutora já vai contar para a gente quais são, a professora. Você tem que ter uma alimentação coerente a esse tipo, atividade física coerente, senão nada funciona, viu? Então essa pauta serve para você, para tua família. Avisa todo mundo que nós estamos ao vivo até 13h e é claro que eu espero vocês aqui com a gente. Sejam bem-vindos ao Vida e Estilo. Apresentar os convidados de hoje para vocês, a professora Vanessa Furstenberger. Tudo bem, Vanessa? Tudo bom? Seja bem-vinda ao nosso Obrigada. programa, viu? E a Nutri Lisa Afonso. Tudo bem, Lisa? Tudo bem. Obrigada por estar aqui. Vou apresentar também os nossos convidados, a Thaís, a Priscila e o Fábio, que são exemplos dos biotipos que nós vamos comentar. Professora Vanessa, todo mundo tem características que determinam o seu biotipo. Então, parece que existem 3 biotipos que se misturam, mas um é sempre mais predominante, é isso? É isso mesmo. Quais são? Então, a gente tem o ectomorfo, que são aquelas pessoas mais magrinhas, que são com os ossinhos mais finos, uma estrutura um pouquinho menor. Que a gente chama assim popular, aquela pessoa é mignon, né? Toda pequenininha. Tem um exemplo aí, cadê Exatamente. Thaís, fica em pé um pouquinho pra gente ver o teu exemplo. São aquelas pessoas que a gente brinca e dizendo, ela é mignonzinha, né? Tem os ossinhos mais finos, é magrinha, pequena. Isso, corpo mais estreito, geralmente come bastante, não engorda com tanta facilidade. Que bênção. Então dá um pouco de inveja às vezes, mas na hora de treinar eles têm um pouco mais de dificuldade de ganhar massa muscular e tal, por causa do metabolismo mais acelerado. Então esse é o Ectomorfo. ectomorfo. Isso. Qual é o próximo? O próximo é o endomorfo, que é o caso da Priscila. Endomorfo é a Isso. Pri. Levanta, por favor, pra gente te ver. Esse tipo, qual seria esse biotipo? Para quem está em casa, você que está em casa tem que se identificar com um desses 3 tipos, tá? Então, esse é o endomorfo. Então, ela tem ombros mais largos, a caixa torácica é um pouco mais larga, o quadril é mais largo, coxas maiores, costuma acumular um pouco mais de gordura, é mais fácil de acumular gordura, às vezes demora mais tempo para perder peso, tem um metabolismo um pouco mais lento, então também isso atrapalha na hora de perder peso. Então, esse é o endomorfo. E o último, que é o Fábio. Mesomorfo. Mesomorfo. Isso, esse é aquele que a gente tem inveja de vez em quando, porque ele quer perder peso, ele tem um pouco mais de facilidade, ele quer ganhar massa muscular, ele tem facilidade, então ele pode comer um pouco mais, o metabolismo ali controla tudo. Geralmente eles têm o ombro mais largo, a cintura mais fina, as coxas fortes, bastante densidade muscular. É um corpo já mais marcadinho, né? Exatamente, Cintura é aquele mais cara fininha. definido que você olha na academia e fala, nossa, ele é definido, aparece todos os músculos. Tá. Geralmente eles têm menos percentual de gordura. Isso homem e mulher, né? É homem e mulher Tá. também. Agora, o mesomorfo, se ele não tomar cuidado, ele pode tender também ao endomorfo. Então, se ele acumula gordura, ele também tem facilidade para que isso aconteça. Ô Lisa, e aí existe uma alimentação adequada para cada pessoa, não é aquilo que a gente diz. Existem umas regrinhas, né? Ah, coma tal coisa que é bom, faça tal coisa que é maravilhoso. Mas os indivíduos são únicos e a gente tem que tratar esse cardápio de dieta personalizado. Isso, por isso que eu sempre falo para o paciente fazer uma avaliação personalizada com um profissional capacitado. Por quê? Porque a gente pode mudar todos eles, mediante a alimentação e atividade física. Então, a gente pode pegar, lógico que a pessoa ectomorfo vai demorar um pouco mais, porque o metabolismo é muito mais acelerado. Diferente do endomorfo, que o metabolismo é mais lento. Mas nós podemos modificar isso por meio de uma dieta personalizada. No meu consultório, eu costumo fazer uma avaliação bem personalizada para saber a rotina, como que funciona, o que ele pratica de atividade física, a alimentação, para a gente poder colocar isso e mudar esse perfil. O ecto é a Priscila, que é a mais mignonzinha. O ecto é a Thaís. A Thaís, perdão. Isso. Normalmente, o que eles buscam? Quem é desse biotipo? Eles querem ficar maiores do que são? O que eles buscam? Eles sempre vêm com uma fotografia. Eu quero aumentar massa muscular, mulher principalmente bumbum, coxa. E aí demora um pouco mais, mas é possível. Então nós vamos falar agora um pouquinho de dieta, exclusivamente para você que é mignonzinho assim, magrinho ou magrinha, ombros estreitos, né? Bumbum pequeno, tudo pequenininho aí, magrinha e tal.
Essa pessoa normalmente ela quer, principalmente quando ela começa a fazer atividade física, ela quer ganhar massa muscular rápida e tal. No quesito alimentação, porque já no segundo bloco nós vamos falar dos treinos adequados para cada tipo. Mas no quesito nutrição, alimentação, o que é ideal para essa pessoa ingerir? Então, nós priorizamos mais carboidrato até para proteger o ganho da massa muscular, né? E manter essa massa muscular. Proteína, Carboidrato trabalhamos... integral? Então, sempre eu priorizo uma boa qualidade, porque as pessoas acreditam, né? Eu vou querer engordar, eu vou comer todo tipo de carboidrato, principalmente os refinados, né? Então, a gente prioriza coisas mais integrais. Por exemplo, batatas doces, o tubérculo, né? Mandioca, mandioquinha, um arroz integral, cereais, castanhas que tem uma gordura boa, porque é importante também a ingestão da gordura ser equilibrada para que ele possa ter aí a quantidade nutricional equilibrada. Proteína é muito importante, então escolher boas proteínas. Isso tudo é importante também a preparação do alimento, que na preparação a gente pode perder a absorção. Outra coisa importante, Amanda, que eu sempre falo para o paciente, que o que pega de mais importante de tudo é a mastigação. Porque de repente ele come tudo aquilo, mas ele come rápido, né? E por ele ter um metabolismo acelerado, ele pode não absorver. Então a mastigação é extremamente importante. Sentar, se focar no alimento, né? Se concentrar, mastigar adequadamente, isso faz toda a diferença. Ô Thaís, tem um microfone aí, por favor. Ah, você tá com ele, alcança ele aí. Por favor, é com você mesmo. Me conta como é que é a tua rotina, porque a gente tem raiva, né, dessas pessoas que comem tudo, comem tudo, o chocolate todo, tudo que tem vontade e não engordam. É o teu caso? Isso, eu sempre fui magra desde pequena, né, de criança, na minha infância. Inclusive, quando eu fiz 15 anos, eu falei, mãe, me leva para uma academia, me matricula, porque eu quero... Eu já queria treinar musculação Te incomodava para ser encorpar. menorzinha? Sempre tive complexo de ser magérrima, ossos finos, barriga para dentro. Um horror, sempre tive complexo. Na praia, usar biquíni, andar sem canga, um absurdo, né? Braço fino. Meu Deus, um absurdo. ninguém tá contente com o que Deus lhe dá, né? Sempre comi A de gente tudo. tem inveja dessas bem magras. E sempre comi de tudo, nunca engordei, nunca engordava. O ponteiro da balança nem se mexia. Eu ficava com E muita isso é raiva. normal? Tipo assim, Sim, essas pessoas que têm sim. esse biotipo realmente comem de Sim, tudo e não engordam. É sim. normal isso? O metabolismo é extremamente acelerado. Que coisa, né? não? Mas nós podemos mudar com a alimentação. Sim. Né? Isso é possível. Eu tenho muito paciente que eu consigo modificar isso. Demora um pouco mais, tem que ter um pouquinho mais de paciência, mas é possível. O caso da Priscila, vamos falar um pouquinho dela agora. Priscila, você se cuida muito, você tem que tomar cuidado porque se come um pouco a mais. Fim de semana, né? Às vezes a gente brinca. Puxa, maneirei a semana toda, chegou fim de semana, fui, comi churrasco, comi chocolate, comi não sei o que lá, fui para uma festa, vai se pesar no domingo à noite, na segunda de manhã e sobe ali, às vezes, até 2 quilos na balança. Eu sempre tive problema com peso, desde muito nova. E sempre quis descobrir o porquê. E aí fui no instituto, descobri que eu era endomorfo. E eu cheguei na obesidade mórbida, 114 quilos. Eu eliminei já 40 quilos. Olha que bom. Ainda não estou na minha melhor forma, mas assim, é sempre controlando o que eu me alimento, porque qualquer desvio eu engordo. Ô Liz, o que é indicado para esse tipo de biotipo? Então, também uma dieta equilibrada e atividade física, extremamente importante para acelerar o metabolismo. O que eu sempre prezo para as pessoas neste biotipo, não deixar de comer carboidrato, o que a maioria tira, porque o carboidrato é fonte de energia. Nós temos alguns artigos científicos, né, principalmente do professor Lancha, que ele fala muito isso, que é preservar esse carboidrato para fornecer energia. Né? Só que ela tem que comer menos carboidrato sempre Sim. integral, porque né, é o que é melhor para a nossa saúde, seja você maior ou menor, mas ela tem que dosar mais do que a Thaís, por Sim. exemplo. Na verdade, ela tem que trabalhar a proteína, que é importante, né? Fibras também, né? Para bom funcionamento intestinal, e priorizar essa quantidade de carboidrato, mas o bom carboidrato, porque senão ela vai fazer o contrário, ela vai engordar. E no caso do Fábio, que é o biotipo que vocês disseram que né, talvez seja o mais desejado, porque emagrece com facilidade quando quer, se quer aumentar um pouco também, isso vem fácil, na academia pega essa massa muscular tão desejada fácil. O que é perigoso no caso dele, o que é recomendado, as pessoas que têm esse biotipo? Sim, também tomar cuidado, porque a facilidade dele também aumentar um pouquinho a gordura pode ser mais fácil.
Então a gente tem que tomar cuidado, fazer uma dieta equilibrada. Bem mais fácil a dieta dele do que no caso dela. Porque muitos chegam para mim e falam, só de olhar eu engordo, né? No caso do endomorfo. O dele já é mais fácil. Mas mantendo uma atividade, uma alimentação equilibrada, tranquilo. Ô, Fábio, você já quis o extremo? Ou seja, emagrecer muito, engordar muito, e você sentiu que isso foi fácil de conquistar? Ou você sempre manteve esse peso e isso não é um problema para você? Então, na verdade, não. Questão de anos atrás, vamos colocar 15 anos atrás, eu sempre tive um peso muito baixo, muito magro. Sempre muito ativo, muita atividade física, então o meu peso era bem baixo. A partir do momento que eu comecei a me dedicar mais nos treinos de musculação, treinos de força, e uma dieta mais balanceada, mais ricas em proteína, não tanto carboidrato e assim por diante, eu consegui começar a ganhar peso. Então, de 15 anos para cá, eu aumentei mais ou menos em 22, 23 quilos de peso. O que você mudou na alimentação? A alimentação, na verdade, sempre mais rica em proteína e controlada em carboidrato. Tá. O ruim nesse sentido é que, se eu paro por muito tempo com treinos de força, o meu peso ele despenca. Então, como exemplo, agora recente do mês de setembro, eu fiquei sem treinar por 15 dias. Eu perdi 8 quilos em 15 dias. Tá e me alimenta só pela falta de treino. Então, a gente, teoricamente, fica meio escravo do trabalho de força. Porque como a gente ganha muita massa magra, quando você perde muito peso e peso em massa magra. Então, você acaba diminuindo muito na balança. Então, fica nesses altos e baixos. Gente, essa coisa da balança, e a Vanessa pode falar disso melhor, é assustadora um pouco. Porque quando você começa a fazer academia, aí você começa a se pesar e você vai aumentando. Aí você fala, esse médico tá louco, essa personal tá doida, porque eu quero emagrecer, definir meu corpo. Porque você troca, né, a gordura pela massa, que é mais pesada. A maior briga é você explicar isso para uma aluna, principalmente mulher. O homem, geralmente, até quer ganhar peso. Sim. Ele sobe na balança e fala, pô, não ganhei nada. A mulher, ela já tem um problema sério, que ela subiu na balança, aumentou meio pontinho no ponteiro, ela já liga, Van, olha só, eu comecei a treinar, você falou que eu ia emagrecer, eu engordei, a minha balança está subindo o peso. Eu falo, mas e as calças, e as roupas? Não, a calça diminuiu, mas a balança subiu, e eu não quero o ponteiro da balança lá em cima. Então é essa briga constante, a gente não consegue explicar que o músculo pesa mais do que gordura, que o volume da gordura é maior, então ela diminui a circunferência e aumenta o peso por conta da massa muscular. E também não é tão fácil ganhar massa muscular assim. Às vezes sobe, a pessoa até engordou mesmo, porque ela não está fazendo a dieta correta. Porque não é só treinar. O treino ele tem que estar ali certinho, mas a dieta é super importante. Você começa a fazer musculação e mantém a sua gordura, você vai aumentar a circunferência e o peso na balança. Num primeiro momento, quando a pessoa quer enxugar um pouquinho, puxa, eu tô, sei lá, 5, 8 quilos acima do meu peso numa volta de férias, preparar aí para o fim do ano, é indicado que ela faça mais aeróbico nesse primeiro mês, nesses primeiros dias, ou sempre tem que vir junto com a musculação? Eu trabalho bastante, eu sou uma pessoa que emagreci 40 quilos. E eu fiz toda essa parte de emagrecimento com o aeróbio junto com a musculação, sem trabalhar com muita carga. Então eu trabalhava a musculação para não ter flacidez muscular, porque você começa a emagrecer, tira geralmente o carboidrato e você queima músculo também. Então para não acontecer isso, eu dava um estímulo pequeno, mas eu fazia com aeróbio. Então eu sempre priorizo o aeróbio e faço a musculação como uma segunda opção junto na mesma semana. Quais são os alimentos indicados antes e depois da malhação? Principalmente para quem está começando aí nesse ritmo. Sempre carboidratos bons. Antes? Né? Isso, antes. E uma quantidade menor de proteína. E a proteína depois para recuperação. Você pode comer até 2 horas depois, que é para recuperar, para repor aquela quantidade, nada exagerado, para não dar sobrecarga renal. Então isso daí é bem importante. Principalmente, eu sempre falo para o pessoal, não só a batata doce, mas a gente tem o arroz, tem a mandioca, tem a mandioquinha, né? Tem outros tipos de carboidratos bons. Outra coisa também importante são as oleaginosas que a gente tem nas castanhas, nozes. Sim. Também podemos acrescentar um pouquinho antes do treino. Isso ajuda bastante. Sem dúvida. Isso é uma dúvida eterna, né? Até porque muitas vezes você vai num nutrólogo, enfim, num nutricionista, num médico esportivo, e cada um tem uma linha, cada um segue uma linha. E aí tem gente que fala, come tal coisa antes, ou depois, ou os suplementos, o whey e os pré-treinos, os pós. Aí você, nossa, mas o outro
tinha falado aquilo. Você fica um pouco confusa. É bom banana? Não, não é mais. Agora abacate é bom antes de dormir? Não, não é mais. Muda tudo. A gente fica um pouco confusa, né, Lisa? certeza, Principalmente com aqui certeza. mesmo no programa eu falo para as produtoras. Vem muitos nutricionistas, cada um segue uma linha. Aí um fala uma coisa, outro fala outra. Fala, mas peraí, né? Sim. O que é real? Por isso que eu acho que é tão Sim, importante sim. você fazer a coisa personalizada para você. E aí você faz aí os seus 3 meses de teste do exercício, da dieta e vê o que funciona. Porque às vezes o que funciona para mim não funciona para uma outra pessoa. Sim, na verdade, Amanda, sempre que eu falo com o meu paciente, quando ele vai ao consultório, é conhecer a vida dele. Sim. A rotina, o exercício, o que cabe para ele. Porque não é o que é perfeito para mim, é o que dá para ele. De repente você coloca uma dieta lá super restritiva, ele segue e depois ele abandona. É. Então é importante... Não aguenta, faz 20 dias, um mês e para. Sim. Tem Eu razão. gosto de iogurte antes do treino? Eu detesto iogurte. Então tem que ver o que cabe, o que dá para comportar, o que é alcançável para ele fazer. Isso é importante. E a rotina até mesmo, né? A Rotina. facilidade de levar o alimento, Sim. por exemplo. O nutricionista às vezes passa uma dieta que é inviável você carregar na bolsa sem geladeira uma coisa por muito tempo. Sim, então adaptar tudo isso. Aí a personalização é incrível, porque você vai na rotina da pessoa e aí faz de acordo com o que ela vive, né? Ó, nós temos um recadinho comercial agora com o meu querido Eli, mas já já elas vão falar mais sobre esse assunto com a gente, né? Os pré-treinos. E a Vanessa vai contar também como é que perdeu aí os 40 quilos, né? E tá super, um shape maravilhoso. E eu acho que essas pessoas são inspirações, exemplos para que a gente possa também se motivar e mudar as coisas que a gente não tá feliz, né? No nosso corpinho. Eli, tudo bem? É com você, querido. Sim, isso mesmo. Vamos falar de saúde. Olha só que legal. Para você prolongar a sua vida útil física e mentalmente aqui na Terra, existem 6 regrinhas. Não fumar, não beber, atividades físicas constante, muito bem orientada, de forma moderada, viver com amor, controlar o estresse e ter uma alimentação saudável. Agora, se você tem uma atividade de vida completamente ao contrário disso, muita carne gordurosa, falta de atividade física, fumou, bebeu, está com sobrepeso, tudo isso não é bom. Acaba provocando radicais livres no seu organismo. Esses radicais livres atacam as células, baixando a nossa imunidade. Por isso que você fica com várias doenças. Segundo a Organização Mundial da Saúde, as pessoas idosas sofrem com várias doenças somáticas degenerativas, principalmente diabetes, problemas na coluna, hipertensão e depressão. Sem contar dores nas pernas, inchaços, câimbras, dormências, varizes negras e escuras. Tudo isso acontece por um estilo de vida inadequado. Você precisa repor vitaminas e sais minerais. Aqui está Forte Organ. Forte Organ tem várias vitaminas, B3, B6, B12, C, D, E e tem a niacina, que dilata o calibre de veias e artérias. Sexualmente, dilatou o calibre de veias e artérias, é ótimo para você, mulher, que entrou na fase da menopausa. Fluxo sanguíneo maior no órgão genital feminino, você, mulher, acaba com os problemas de ressecamento e volta a sentir prazer. E fluxo sanguíneo maior no órgão genital masculino, você, homem, passa a ter mais ereções no intervalo de tempo mais curto, ereções com mais virilidade, mais duradoura, mais prazerosa para o casal e combate a ejaculação precoce. Tem a maltodestrina, que vai te dar mais disposição não só sexual, como física e mental. E por último, a piridoxina e o bisglicinato de zinco, que regulam o nível de testosterona. Esse tratamento você faz aí no conforto da sua casa. Você recebe uma embalagem assim discreta, custa menos do que uma consulta no especialista, e se você ligar agora, for um dos 100 primeiros a ligar, você não paga o frete, tem um super desconto e vai conversar agora com um especialista em problemas sexuais. Não perca tempo, ligue agora. Você homem fala com outro homem, você mulher fala com outra mulher. Sempre com atenção, carinho, respeito, educação, não perca tempo. Forte Organ, eu uso, me faz muito bem, eu recomendo. E é da Eli Shop, esse você pode confiar. É só ligar 0800 940 3418. 0800 940 3418. Bora dar um up aí, vamos? Ó, intervalo rapidinho, 40 segundos de intervalo, então nem precisa sair daí. Na volta a academia já está montada e você vai saber os exercícios certos para cada biotipo. Te espero.